Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor. Ele é Deus. Deus soberano que pode tudo nas nossas vidas, que nos ordena, porque afinal Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós obedecemos às suas ordens com prazer, com zelo, com vontade, porque nós devemos fazer com boa vontade, não por constrangimento, não por sacrifício. Ele não quer sacrifício da nossa parte. Ele quer misericórdia. Ele quer obediência. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, Salvador, soberano. Ele é Deus. E nessa segunda-feira linda, abençoada, cheia de vigor que o Senhor tem a te dar, de motivação, do dia 17 de outubro de 2022, se alegre, o Senhor é contigo e te fará mais que vencedor. O Senhor, nosso Deus, nos trouxe o pão diário no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1 a seguir, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Glórias ao Senhor por estes versos, por esta passagem. Aqui estão os apóstolos, onde eles tinham a sua prioridade. O seu ministério era pregar a palavra, era um chamado que a eles foi conferido por Deus. E eles sabiam qual era a sua prioridade. Para manter dentro do ministério, dentro do chamado, eles deveriam estar em constante consagração à oração e ao ministério da palavra. E assim eles também atuavam na obra, porém, chegaram alguns a dizer: as viúvas estão sendo desprezadas, as viúvas dos helenistas estão sendo desprezadas com a porção diária. Eles poderiam rapidamente deixar de consagrar para atuar mais em uma área, em estar encarregados em distribuir essa porção diária. Mas foram sábios no ministério, sábios na palavra, e decidiram escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, porque aquele que coloca a mão na obra de Deus deve estar
cheio do Espírito, dirigido por Deus, ser pessoas de boa reputação. E assim, eles decidiram estar consagrando a oração e ao ministério da palavra. Não deixaram a sua prioridade. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida exatamente sobre isso. Não sabemos colocar nas nossas vidas aquilo que nos é prioridade, sabe? Nós deixamos muito de fazer o que é prioritário a nós. O Senhor Deus chega para nós e diz: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui eles poderiam deixar do relacionamento com Deus para fazer a obra de Deus. Mas a prioridade na vida do cristão é relacionamento com Deus. É muito fácil nos tirar de nossa principal prioridade, que se chama relacionar com Deus. Nos envolvemos em tantos afazeres. Assim foi com Marta e Maria. Marta se envolveu com tantos outros afazeres enquanto Maria estava quedada aos pés do Mestre. Enquanto Maria investia no seu momento para com Deus, no seu relacionamento com Deus. Eu não digo que fazer a obra não seja importante. Eu não digo que fazer muitas outras coisas não sejam importantes. Mas nós temos que entender nas nossas vidas, na nossa vida cristã, de que relacionamento com Deus é prioridade. E é muito fácil pessoas, momentos, circunstâncias, lugares nos privar ou nos tirar do entendimento dessa prioridade. Nesse contexto, os helenistas cobravam dos apóstolos que as viúvas estavam sendo desprezadas a receber a porção diária. A necessidade era real? Sim, era real. Eles poderiam facilmente dizer: vamos então servir as viúvas. Porém, eles entenderam que se eles se envolvessem mais com essa situação, mais com essa questão, o relacionamento, o momento que eles têm de oração com Deus poderia ser afetado. E os apóstolos não saíram da sua prioridade, mas também não deixaram de cumprir com a obra. Estabeleceram homens que poderia fazer. Faziam a obra, mas acima de tudo, eles tinham como prioridade o relacionamento com Deus. Nomearam alguns para ajudar na obra. Qual é a sua prioridade? Você tem colocado o relacionamento com Deus em prioridade? Você tem se consagrado em oração? Você ora todos os dias? Ora sem cessar? A Bíblia vai nos dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Será que você tem orado todos os dias? Orar sem cessar é de joelhos dobrados, irmão. É em espírito, por onde você for, estar conectado com Deus. Anteontem, eu ministrando no Betel, na nossa igreja, eu trouxe a passagem de Jacó, onde Jacó deitou sobre uma pedra, fê-la de travesseiro, e ao fechar os seus olhos e dormir, teve um sonho, e naquele sonho ele viu uma escada que conectava a terra aos céus, e anjos desciam e subiam, desciam e subiam. Aquela pedra era Jesus, a pedra angular que por muitos foi rejeitada. Mas quando ele confiou em Jesus, deitou sobre Jesus, ele foi conectado. É a oração, a escada é a oração, é o que nos conecta ao Pai. Sim, nós temos que estar consagrando em oração, conectados com Deus todos os dias, sem cessar. E eles também ao ministério da palavra. Aquele que prega, aquele que tem o dom da palavra tem que estar alimentando, tem que estar cuidando desse ministério da sã doutrina. Sim, por meio de oração, por meio de conhecimento bíblico, de estudo da palavra.
muitos têm deixado Deus de lado. Muitos não têm colocado Deus como prioridade nas suas vidas. Não adianta fazer nem a obra, que dirá quem não faz nada para Deus. E para quem faz a obra, não adianta eu fazer a obra de Deus, que é de Deus, se eu não tiver relacionamento com Ele, se eu não tiver momento de oração, se eu não tiver meditação da palavra. Eu tenho que estar crescendo em graça e em conhecimento de Deus. Quando nós nos descuidamos dos momentos de oração, quando nós descuidamos do estudo da palavra, abre-se um caminho para a derrota, abre-se um caminho para o fracasso, abre-se brecha para o pecado, para que ele volte a atuar sobre a minha vida. Abre-se um caminho para a sua ruína. Não descuide do seu relacionamento com Deus. Não se descuide dos momentos de oração. Não deixa ninguém arrancar de ti esse momento como prioridade. Não descuide de estar meditando, estudando a palavra. O Deus da obra é que deve ser prioridade. A falta de espiritualidade tem sido a razão do fracasso de nós na obra, de nós em nosso ministério. A falta de espiritualidade. Sejamos de verdade espirituais, naturalmente, e naturais espiritualmente. Porque o justo, ele é espiritual, porque ele vive pela fé. E fé é Espírito Santo que nos move. Ter fé de verdade é quando nós somos espirituais, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos, dobra os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, Deus amado Pai, obrigada, Deus, por essa palavra. Manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Nos enche da tua presença, a fim de sermos espirituais. Sim, termos discernimento a reconhecer o que é bom e afastarmos daquilo que é ruim para as nossas vidas em todo o tempo. Termos sabedoria que vem do alto. Sim, Jesus, nos ensina a viver os nossos dias a fim de alcançarmos sabedoria. Em o nome do Senhor Jesus, que nós colocamos sempre o Senhor como prioridade, afinal, amar ao Senhor sobre todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus, Deus que pode, Deus que não tarda, Deus que não falha, Deus que nos faz suportar todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Manifeste, Deus, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Meu caro ouvinte do Pão Diário, enche ele com a tua presença. Em nome de Jesus, dê vitória sobre essa situação que ele tanto almeja. Tu és Deus, e eu creio que o Senhor move os céus e a terra a favorecer aos seus. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha uma semana de vitórias, em nome de Jesus.